Fala galerinha, no vídeo de hoje nós vamos resolver os itens A, B e C da questão 1 que está na apostila do nono ano aí para os alunos do CIEP-JK. Então simplifique os radicais. Item A, vou trazer para cá. No item A, a gente tem a raiz de 18. Para simplificar esse radical, a gente vai fatorar o 18. Então você pega aí o 18, divide o 18 pelo menor primo possível. Nesse caso, dá para dividir o 18 por 2. 18 dividido para 2, imagine, R$18 para duas pessoas, R$9 para cada. Então, já que deu 9, o 9 você coloca aqui. Dá para dividir agora por 3. 9 dividido para 3, dá 3, né? R$9 para 3 pessoas, 3, 6, 9. Então, deu 3. Dá para dividir o 3 para 3, que vai dar 1. Isso significa que você pode escrever o 18 como 2 vezes 3 vezes 3. Como eu quero simplificar o radical, eu vou separar os fatores semelhantes, ou seja, os númerozinhos iguais, de acordo com o índice. Qual é o índice ali daquela raiz? É 2. Quando você não enxerga o índice, quando ele não está escrito, significa que o índice é 2. Então, se não tem nada aqui é porque tem um 2. Então, eu vou separar aqui os fatores de 2 em 2. Aqui dá para separar de 2 em 2. Aqui não, só tem o 2. Aí eu escrevo esse 2 separadinho mesmo. Então, eu vou escrever assim, ó, o 18, eu vou escrever como 2 que multiplica o 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é o 3 ao quadrado. Então, vai ser isso. Ficaremos com a raiz quadrada de 2 que multiplica o 3 ao quadrado. Concordam comigo? Agora a gente vai simplificar. Esse 2 aqui, que é o expoente, eu posso simplificar com a raiz. Isso significa que esse 3 sai da raiz. Eu já expliquei 3 maneiras de simplificar os radicais. Se ainda tiverem com dúvida, pode voltar nesses vídeos. Então, esse 3 saiu. Só que esse 2 não, esse 2 continua. Então vai ficar o 3 que saiu vezes a raiz de 2. Professor, precisa escrever esse 2 aqui? Ó? Não precisa. Se você quiser escrever não tem problema, mas não precisa. Então simplificamos. Raiz de 18 é a mesma coisa que 3 vezes raiz de 2. Vamos agora para o item B. No item B, temos que simplificar ali raiz cúbica de 729. Quando eu fiz aquela divisão com 18 por 2, a gente fez de cabeça, porque é fácil. Nessa situação aí é meio complicado. Ó. Quanto é que dá aí 729 dividido por 3? A gente tem que fazer as contas ali. Ah, professor, por que por 3 e não por 2? Porque pelos critérios de divisibilidade que a gente reviu, que eu fiz uns vídeos para relembrar os senhores, a gente tem que não dá para dividir esse número por 2 porque ele não termina com um algarismo par, né? Terminou com um 9 ali que é ímpar. E como é que eu sei que dá para dividir por 3? Porque eu posso somar esses 3 algarismos, 7 mais 2 mais 9, 7 mais 2 dá 9, com mais 9 dá 18. E 18 dá para dividir por 3. Se essa soma dá para dividir por 3, então esse número também dá para dividir por 3. Então vamos lá. 729 dividido por 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Para 7, 1. Desce o 2. 3 vezes 4 dá 12. Para 12, nada. Desce o 9. 3 vezes 3 dá 9. Para 9, nada. Então, quando eu dividi esse número por 3, deu 243. Coloco aqui, 243. Dá para dividir por 3 de novo, porque o 2 mais o 4 mais o 3, 2 mais 4, 6. Com mais 3 vai dar 9. E dá para dividir o 9 por 3. Então, esse número também dá para dividir por 3. Então, vamos dividir 243 por 3. 243 por 3, a gente tem 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Desce o 3. 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. Então, quando eu dividi esse número por 3, deu 81. Então, aqui eu escrevo o 81. Acho que de agora em diante dá para fazer de cabeça. Se não der, vocês vão fazendo a divisão aí no caderno de vocês, ok? Então, vamos lá.
81 dá para dividir por 3, porque quando eu somar 8 mais 1 dá 9. 9 dá para dividir por 3. 3 vezes quanto que dá 81? 3 vezes 27. Eu já tenho isso na minha mente. Se você não tem, só fazer a conta, tá? Então tá, 81 dividido por 3 deu 27, coloco o 27 aqui. Ainda dá para dividir o 27 por 3. 27 dividido por 3 dá 9, coloco o 9 aqui. Ainda dá para dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3 dá 3, coloco 3 aqui. E ainda dá para dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu coloco o 1 aqui. Isso significa dizer que o 729 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como eu falei para vocês, eu vou separar em grupos de acordo com o índice. O índice não é 3? Então, eu vou separar de 3 em 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vocês concordam comigo que 3 vezes 3 vezes 3 é o 3 ao cubo? Então, aqui eu tenho 3 ao cubo. E aqui eu também tenho 3 ao cubo. Então, o 729 é 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Vou substituir aqui. Teremos, então, a raiz de índice 3, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. O que eu vou fazer agora? Pegar aquela minha espada laser e... O que eu fiz? Eu simplifiquei esse 3 ao cubo com a raiz e esse também 3 ao cubo com a raiz. Esse 3 vai para fora da raiz e esse 3 também. Olha só, a raiz vai embora, não fica ninguém dentro da raiz. Então, a gente tem que isso é igual a 3, ele saiu, vezes esse 3 que saiu. Quando eu falei que não fica ninguém na raiz, na verdade fica o 1zinho. Só que a raiz cúbica de 1 é 1 mesmo. E aí, quando eu multiplicar isso daqui por 1, fica o próprio 3 vezes 3. Então, não preciso escrever esse 1 aqui. Isso vai dar quanto? 3 vezes 3 dá 9. Pronto, simplificamos. Ah, professor, mas não seria mais fácil pegar logo esses 3 todos aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui é a mesma coisa que o 3 elevado a 6. Não é mais fácil fazer assim? Tanto faz, vocês que sabem. Por isso que no vídeo anterior eu expliquei 3 formas de simplificar isso. E aí você vai pelo método que você achar melhor. Se eu for fazer dessa forma, a gente vai ter então isso daqui, ó. Nós vamos ter igual a raiz cúbica de 3 elevado a 6. E agora, o que a gente faz? Ué, dá para escrever isso como potência de expoente fracionário. Então, você vai ter o 3 elevado a 6 dividido para 2. Quanto que é dividido para 3? Perdão, o índice aqui é 3. Então, 6 dividido para 3. Quanto é 6 dividido para 3? É o 2. E o 3 ao quadrado é quem? É 3 vezes 3, que dá o quê? 9. Então, você que decide aí a forma que você vai fazer. Por isso que eu te apresentei 3 delas. Vamos agora, então, resolver o item C. No item C, a gente tem a raiz quadrada de 363. Então, vamos começar fatorando 363. Dá por 2? Não, porque o último algarismo ali é ímpar. Dá por 3? Sim, por quê? Porque quando eu somar os algarismos, 3 mais 6 mais 3, isso daqui dá 12. Né? 3 mais 3, 6, com mais 6, 12. E 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, esse número também dá para dividir por 3. Vou dividir por 3. Quanto é que dá? Não faço ideia. Vou fazer aqui, ó, 363. Então, a gente tem 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. Desce o 6. 3 vezes 2, 6 para 6, nada, desce o 3. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Então, essa conta deu 121. Coloco 121 aqui. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Por quê? Porque quando eu somar 1 mais 2 mais 1 dá 4. 4 dá para dividir por 3? Não. Então, esse número também não dá. Dá por 5? Não, porque não termina em 5 ou 0.
Dá por 7? Também não. O próximo primo que dá é por 11. Então vamos fazer 121 dividido por 11. 11 vezes 1 dá 11. Para 12, falta 1. Desce o 1. 11 vezes 1, 11. Para 11, nada. Então 121 dividido por 11... 121 dividido por 11 deu 11. Ué, e 11? Dá para dividir por 11? Dá. O resultado é 1. Significa que o 363 é igual a... Vou organizar de acordo com o índice. Qual é o índice daqui? O índice daqui é 2, não é? Quando não tem nada escrito ali é 2. O índice aqui é 2. Então eu vou agrupar ali de 2 em 2. Eu tenho ali o 11 vezes 11, que é a mesma coisa que 11 ao quadrado. Então vou escrever isso assim, ó, 3 vezes 11 ao quadrado. Agora eu vou substituir aqui. No lugar do 363, eu vou escrever 3, que multiplica o 11 ao quadrado. O que eu faço agora? Pego a minha espada laser. Pronto. O que aconteceu aí? O 11 vai sair da raiz, só o 11. O 3 a gente não fez nada, ele continua na raiz. Então o 11 saiu, só que o 3, perdão, não saiu. Pronto, então simplificando, a raiz de 363 é a mesma coisa que 11 vezes raiz de 3. Então, ficamos aí com o item C. Na próxima aula a gente vai resolver os itens D, E e F. Um abraço a todos e até a próxima aula.